Hoje sempre eu te dou graças, sempre te darei graças. Eu te dou graças ao teu nome, Senhor. O teu amor me atraiu,
desejo, pois tu és o meu abrigo, meu melhor amigo. Não há ninguém igual a ti, quero ouvir tua voz. Firmado estou em tua palavra, cumpre em mim teu querer. Tudo que tenho vem de ti, Jesus. Tudo que sou vem de ti, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, muda o meu coração, faz de mim um novo ser, pois sua glória quero ver em todo o meu falar, em todo o meu agir, que o mundo veja Jesus em mim. Eis-me aqui, Senhor, muda o meu coração, faz de mim um novo ser, pois sua glória quero ver em todo o meu falar, em todo o meu agir, que o mundo veja Jesus em mim. Render a ti adoração é o meu desejo, pois tu és o meu abrigo, meu melhor amigo. Não há ninguém igual a ti, quero ouvir tua voz. Firmado estou em tua palavra, cumpre em mim o teu querer. Tudo que tenho vem de ti, Jesus. Tudo que sou vem de ti, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, muda o meu coração, faz de mim um novo ser, pois sua glória quero ver em todo o meu falar, em todo o meu agir, que o mundo veja Jesus em mim. Eis-me aqui, Senhor, muda o meu coração, faz de mim um novo ser, pois sua glória quero ver em todo o meu falar, em todo o meu agir, que o mundo veja Jesus em mim. E o mundo veja Jesus em mim. E o mundo veja Jesus em mim. Jesus em mim. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim
ser o amor que habita em mim, que habita em mim. Vem renovar minha mente em Deus, querer meus dias viverei no poder do teu amor, porque junto a ti, Senhor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti, e subo como águia ao teu encontro, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor, nas asas do Espírito, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero a ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Aleluia. Senhor. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero, mais e mais e mais. Te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só tu és.
Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, minha canção e o meu louvor. Aleluia. 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 Pra todo sempre, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Espírito Santo de Deus. Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom poder voltar aqui, ver que a igreja tem caminhado bem pela graça de Deus, rever muitos irmãos queridos e poder, mais uma vez, expor, compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos atualmente na segunda igreja presbiteriana de Uberaba, né? Talvez é um dos lugares do Brasil que tem mais capeta por metro quadrado, né? E o Dudu que está aqui, que é da Wesleyana, pertinho de nós, ali no bairro Abadia,
né, sabe disso. A gente chegou lá, a gente sentiu e sente até hoje uma grande opressão. Então é uma cidade desafiadora, né, para a pregação do evangelho. Então é um desafio. Lá no bairro Abadia, né, a gente convive lá com traficantes, prostituição, né? De vez em quando a gente está no escritório e passa alguns traficantes lá com aquelas motos R1, andando de Chrysler e de boné para trás, né? Então, a gente não sabe que é um mega empresário, né? Bem sucedido. A gente sabe que é gente mexendo com droga, gente muito nova. Então, ore por isso, para que Deus possa ter misericórdia naquele lugar. Nós estamos numa fase nova do ministério, né? Eu vou entregar depois para o nosso irmão Jair, para o Ministério de Missões, o projeto nosso. Nós estamos com um trabalho com o projeto Inglaterra. Hoje nós somos missionários da APMT, visando um trabalho missionário na Inglaterra. No próximo mês a gente vai dar um pulinho lá e vai conhecer alguns campos da igreja reformada na Inglaterra. E é um trabalho desafiador por vários motivos, talvez para mim particularmente, dentre eles, é o de levantar sustento. Eu sinceramente não sei pedir. Então eu queria que os irmãos orassem por isso também, para que Deus possa abençoar esse trabalho que já tem há alguns anos, já tem sido colocado no nosso coração. E quando a gente é convidado para um trabalho assim, perguntamos assim: Deus, o que é que a gente vai falar? Que palavra vai trazer? E eu tenho andado em algumas igrejas, irmãos, e em todas elas temos conversado com alguns pastores, todos eles, sem exceção, têm falado sobre grandes dificuldades de relacionamento dentro do corpo de Cristo Jesus. Todos eles falam sobre isso. E o relacionamento, a falta de perdão dentro do corpo de Cristo, é certamente um dos grandes impedimentos do avanço da obra do Senhor. Nós temos que ser igreja e ser igreja missional de dentro para fora. E muitas vezes relacionamentos feridos, machucados dentro da comunidade, podem barrar bênçãos de Deus. É o que nós queremos ver aqui nessa noite de forma rápida na exposição da palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 50, versículos de 15 ao versículo 21. A magnanimidade de José para com seus irmãos. Gênesis, capítulo 50, versículos 15 até o versículo 21. Eu queria que você lesse comigo a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Gênesis capítulo 50, de 15 até o 21. Diz a palavra de Deus: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Feche os teus olhos, vamos orar a nosso Deus, mais uma vez, suplicando a bênção dele na palavra que será ministrada. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai, como é gostoso poder louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor. A nossa alma, Pai, fica cheia da Tua graça. Deus, mas queremos, ó Pai, suplicar que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração. Que o Senhor traga edificação a nós como igreja. Que a nossa vida, Pai, seja uma vida de comunhão, ó Pai, com o Senhor primeiramente e com nossos irmãos para a Tua honra e glória. E assim a Tua igreja caminhe de forma livre, fluente, na pregação do Santo Evangelho, transformando uma sociedade para a Tua honra e a Tua glória. É o que nós rogamos a Ti, ó Deus amado, no nome e na autoridade do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Eu pedi para a nossa irmãzinha dar um auxílio com
o PowerPoint, né? Nós vou ficar bem livre para poder falar e vou deixar ela comandar para nós aí. Meus amados irmãos, os psicólogos, ou pelo menos uma grande maioria deles, eles falam sobre algumas etapas que algumas pessoas têm no período ou no processo de mágoa, falta de perdão. Então, nessas 4 etapas que alguns psicólogos apresentam, talvez nos encontremos em algumas delas. Por exemplo, a primeira etapa é o sofrimento agudo proveniente da dor, daquele que nos magoa, daquele que nos ofende. A segunda etapa desse processo é o ódio, que surge dessa mágoa cometida. Terceiro passo é a cura dessa mágoa e desse rancor. E o quarto passo é a reconciliação com o ofensor. Por mais que nós venhamos a desenvolver algumas possibilidades de apenas fazer 2 etapas ou 3 etapas, todas elas precisam ser cumpridas para que haja restauração completa e cura nos relacionamentos. O problema é que muitas pessoas, elas param talvez no ponto 2, na etapa segunda do ódio. E elas então vivem uma vingança frenética. Talvez algumas pessoas até pulam para a etapa 3, que é a cura. Mas elas dizem assim, olha, eu já perdoei, eu já liberei perdão, mas ele no cantinho dele e eu no meu. Mas é preciso caminhar para o 4º ponto. É preciso caminhar para a 4ª etapa nesse processo de perdoar a ofensa do nosso irmão. Nós precisamos sentar com aquele que nos ofendeu e precisamos reconciliar para que haja cura completa em todos os nossos relacionamentos. Nós, seres caídos pelo pecado, com a inclinação para o mal, mesmo sendo lavados e regenerados no sangue do Cordeiro, sabemos perfeitamente que nós não temos facilidade para isso, que nós não temos tranquilidade quanto a isso. E é por isso então, amados, que é tão difícil, que é um desafio tão grande, trabalhar uma cura completa dentre muitos os relacionamentos na nossa vida, quer que seja com nossos familiares, quer que seja com nossos amigos, quer que seja com nossos irmãos da comunidade, quer que seja com as coisas deste mundo, temos muitas dificuldades. Então perdoar não é algo natural, perdoar é algo nobre para aquele que tem uma vida pautada aos pés da cruz de Cristo Jesus. Quando nós olhamos aqui para o texto de Gênesis capítulo 50, e vemos a história de José, seu pai havia morrido, e agora seus irmãos, depois de alguns anos, descendo para a terra de Gósen, eles agora têm um grande medo no seu coração. Meu Deus, nosso pai está morto. É o caso agora de José querer retribuir todo o mal que lhe fizemos. Então eles inventam uma história onde o pai talvez havia pedido para que José perdoasse o pecado de seus irmãos. E José então desenvolve um drama bonito, maravilhoso de reconciliação total com os seus irmãos. No livro de Gênesis, os 50 capítulos que nós encontramos nesse livro, 13 capítulos são dedicados exclusivamente à história de José. Capítulo 37 é o start deste enredo. Até o capítulo 50, pulando alguns capítulos com outros temas, o livro se concentra tão somente na história de José. E talvez ouvimos já muitas mensagens sobre José. Mensagens sobre o homem que prosperava, o homem que caminhava em vitória, o homem que não desistia, o homem que não esmorecia ante as investidas do tempo e do destino. Mas talvez nós não tenhamos ouvido uma mensagem sobre a necessidade de perdão e de tratamento no coração de José. Eu queria tratar um pouco sobre isso nessa noite com você, à luz da palavra de Deus. Meus amados irmãos, qual é o caminho para o perdão? Talvez você está aqui nessa noite e você tem pessoas que você não consegue perdoar. Talvez você está aqui nessa noite e você não consegue suportar algumas pessoas. Elas podem estar dentro da sua casa, elas podem estar no seu trabalho, elas podem estar na sua comunidade. Qual é o caminho para o perdão? Eu queria compartilhar 3 passos para se alcançar o perdão à luz do texto de Gênesis capítulo 50. O primeiro passo que nós encontramos na palavra do Senhor é que nós precisamos fazer uma análise retrospectiva sincera.
nós precisamos fazer uma análise retrospectiva, sincera, daquilo que tem gerado mágoa no nosso coração. Quando abrimos a palavra do Senhor, mantenha a tua Bíblia aberta, por favor. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente, o mal todo que lhe fizemos, ou todo o mal que lhe causamos, segundo a NVI. Aqueles irmãos entendem que eles haviam causado muito mal para José. Aqueles irmãos fazem uma análise: se José colocar na balança todo o mal que nós lhe causamos, nós estamos enrolados, estamos perdidos. E é a hora sincera daquela família se juntar para conversar, para abrir o coração, para pedir perdão e para que haja tratamento. Meus amados irmãos, é preciso saber onde estão as raízes dessa mágoa. Por exemplo, se você anda comigo no capítulo 37 e anda no versículo 4, a Bíblia diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. É aqui que começa. Quando Jacó é um pai que tem preferência pelo seu filho, talvez os 2 filhos da sua esposa querida, Raquel, e agora ele tem um carinho especial, dá uma roupa bonita para ele, dá mais atenção para ele, e seus irmãos começam a odiar. Talvez quando lemos ainda no capítulo 37, versículo 8, então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O espírito de competitividade. Aí está a raiz da amargura dos irmãos de José. E por fim, capítulo 37, versículo 20: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. É preciso fazer uma análise retrospectiva sincera, de onde foi que você sentiu a mágoa, onde está o rancor, o ódio, a tristeza da tua alma, a tua incapacidade de relacionar com teu irmão. Onde foi que te feriram? Quando foi que te feriram? E nós temos que olhar e temos que buscar nas nossas lembranças, porque existem raízes de amargura. E mesmo que nós venhamos a querer perdoar superficialmente, nós temos que analisar essas raízes de forma profunda no nosso coração. E é obviamente que a cura para a mágoa é vencer o mal com o bem. Talvez aqueles irmãos brigando um com o outro, aqueles irmãos degladiando um com o outro: ah, papai gosta mais de você do que de mim, ah, você dá atenção somente para ele, ah, você é preferido dele. E essas coisas vão criando mágoas, e talvez o desejo nosso é a vingança. Mas o desafio da palavra de Deus é que nós devemos vencer o mal com o bem. Se você ler comigo 2 textos bíblicos, um primeiro deles, Romanos 12, 17. A Bíblia diz: não torneis a ninguém mal por mal. Mesmo que a minha alma está ferida, eu não devo tornar a ninguém mal por mal. O outro texto é Romanos 12, 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com bem. O desafio nosso é segurar a vingança e amar, vencer o mal com o bem. Já contei para vocês aquela ilustração da cobra que perseguia o vagalume na floresta, e o vagalume tenta sair de um lado para o outro, e a cobra atrás do vagalume, e chega um momento que o vagalume não aguenta mais, para e pergunta assim: olha, eu vou morrer mesmo? Eu quero te fazer algumas perguntas antes de morrer. E a cobra fala: pode fazer. E ele pergunta, então, o vagalume pergunta para a cobra: te fiz algum mal? A cobra: não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra: também não. E ele pergunta: então, por que você quer me matar? E a cobra diz: é porque eu não suporto ver você brilhar. Só isso. E às vezes algumas fontes de mágoas, de rancores, são porque às vezes nós não suportamos o nosso irmão. Faça uma análise retrospectiva sincera, como os irmãos de José fizeram. O próximo slide fala sobre o psicólogo César Oliveira, que fala sobre 3 orientações para aqueles que querem vencer o ódio. A primeira orientação
é a seguinte: perdoar não é esquecer o passado, mas ver o passado como um passado que não pode ser desfeito, mas que pode tornar-se mais leve, como no processo de luto. Segunda orientação: perdoar requer a separação do ressentimento revanchista. Temos que superar isso. Terceiro lugar, perdoar é abrir mão do lugar de eterna vítima e reconhecer os erros também cometidos contra outras pessoas. Perdoar é um desafio. Esse desafio começa quando fazemos uma análise retrospectiva sincera. E talvez são coisas tolas, coisas banais, coisas insignificantes que geraram mágoa, ódio e falta de perdão. Os irmãos de José dizem: todo o mal que lhe fizemos, ele vai lembrar de tudo isso agora e vai nos vingar. Meus amados irmãos, meu querido irmão e minha querida irmã, seja sincero: ainda há mágoas no teu coração? Ainda há ressentimentos na tua alma contra o teu semelhante, que talvez tenha adoecido o teu ser, tenha impedido você de ter uma vida livre para poder adorar, cultuar e abraçar e amar em nome de Jesus? Nós temos que fazer esse primeiro passo dessa análise retrospectiva sincera. O segundo passo que nós encontramos na palavra do Senhor é a cura das emoções. Capítulo 50, versículo 16 ao versículo 18. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. José precisa enfrentar essa realidade. Ele tem que ser confrontado com o seu passado, com aquilo que machucou a sua vida, e agora ele precisa trazer cura às suas emoções. O choro, ele pode ter vários significados. Tem gente que chora de alegria, tem gente que chora de tristeza, tem gente que chora de nervosismo, tem uns que choram de êxtase em alguns acontecimentos na sua história e na sua caminhada. Mas nós não podemos negar que o choro está altamente ligado às emoções. E quando olhamos para a história de José, vemos um menino de 17 anos que vai amadurecendo na sua caminhada, mas ainda precisa curar as suas emoções. Caminhe comigo em alguns textos da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 42. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Capítulo 42, versículo 24. A Bíblia diz assim: e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. José chora quando vê seus irmãos. Capítulo 43, versículo 30. Veja bem o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Se você caminha comigo no capítulo 45, versículo 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Capítulo 45, versículo 14 e 15, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele. Meus irmãos, nós encontramos um homem que está num processo de cura das suas emoções. Talvez um José que havia lembrado o que eles fizeram com ele. E o que me chama a atenção no texto da palavra de Deus, queridos, é que José, no capítulo 42, quando ele prende um dos irmãos, quem é que ele manda ficar no cárcere até seus irmãos voltarem? Quem é? Simeão. Quem era Simeão? Simeão era o segundo filho de Jacó. No capítulo 37, os filhos querem matar José. Os dois filhos que impedem José de morrer pelos seus próprios irmãos foi Rúben e Judá. Rúben não permite que os irmãos o matem, lança na cisterna. E Judá, prevendo a morte de seu irmão, sugere que ele seja vendido para os ismaelitas. Rúben quer salvar a vida de José, mas Simeão não. Simeão era mau. Simeão, no capítulo 34, por causa da sua irmã Diná, ele e Levi matam todos os siquemitas.
Simeão não é lembrado por seu pai depois que os irmãos voltam para a terra de Israel, de Canaã, perdão. Eles só voltam por causa da falta de comida e não por causa de Simeão. Na genealogia do capítulo 50 ao 49 de Gênesis, a bênção de Jacó sobre Simeão é quase que uma maldição. A tua herança vai ser pulverizada. E é o que aconteceu com a herança de Simeão. Simeão era mau. Talvez um dos que havia orquestrado a morte de José. E quem é que José manda ficar preso? Justamente aquele que era o provável assassino, se não fosse a graça de Deus. O espírito revanchista ainda estava no coração de José. E ele precisava tratar as suas emoções. Não adianta tentarmos, meus amados irmãos, trazer cura aos nossos relacionamentos, se nós não fizermos uma análise retrospectiva sincera, e se nós não buscarmos a cura das nossas emoções, porque quer de forma direta ou indireta, nós sempre estaremos querendo vingança contra aquele ou contra aquela que nos ofendeu, a menos que haja cura dessas emoções, que haja o choro ou se derramar diante de Deus. Nós ainda ficaremos 10, 15, 20, 30 anos dizendo assim: eu já perdoei, mas torcendo no íntimo para que ele caia. Lembro, por exemplo, de Davi, quando Absalão, ele quer matar o seu irmão. Seu irmão havia estuprado a sua irmã, e então Absalão, ele quer vingança. Ele fala assim, passados 2 anos, a Bíblia diz, Absalão mandou chamar o rei para uma festa, para poder matar Aminon. Passados 2 anos. Tempo não cura. Tempo não traz perdão. Tempo cura queijo. Tempo consola o luto. Mas tempo não traz perdão. Se você talvez está magoado com o seu irmão, magoado com o seu familiar, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu filho, não pense em você que daqui a 10 anos vai se resolver. Se você não sentar e falar assim: filho, vem cá. Meu irmão, vem cá, vamos abrir o coração. Eu não suporto, está difícil, assim, naquele dia você me magoou. Vamos chorar nós dois aqui juntos. É assim que trata, é assim que a cura vem. E José tem que chorar, mesmo que ele tentasse não expressar suas emoções, ele ainda se derrama diante de Deus. Mas o que é interessante é que não é apenas a emoção de José que tem que ser curada. As emoções dos seus irmãos também precisam de cura. No capítulo 50, no versículo 18, a Bíblia diz: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Meus amados irmãos, esse ato é um ato de demonstração da cura das emoções. Capítulo 37, José tem a visão ou o sonho de que seus irmãos se curvariam diante dele. E eles odeiam José por isso. No capítulo 42, José vê seus irmãos se prostrando diante dele. Mas seus irmãos não sabem quem é José, que é José. Mas apenas no capítulo 50 e no versículo 18, seus irmãos, de forma deliberada, têm a sua alma curada quando eles reconhecem que Deus é que estava por trás da história de José. Os teólogos vão dizer, queridos, que foi somente aqui no capítulo 50 que o sonho de José concretizou-se, realizou-se plenamente. Quando os seus irmãos também, com a sua alma curada, com a sua vida transformada, eles se prostram voluntariamente diante desse servo de Deus. A cura das emoções não é a cura apenas de quem foi magoado, a cura de quem magoou, a cura de quem ofendeu, que tem que estar ali se humilhando também, de quem foi ofendido também se humilhar e pedir perdão. Meus amados irmãos, quando nós não perdoamos, nós perdemos muitas bênçãos de Deus. Uma delas, por exemplo, é quando ofertamos culto a Deus e Deus não aceita o nosso culto. Mateus capítulo 5, a Bíblia fala que se você for prestar culto a Deus e você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, a ordem é: deixa a tua oferta no altar, vai reconciliar com teu irmão, depois volta e adora a Deus.
A segunda coisa é que quando eu não perdoo, eu também não recebo perdão de Deus. Mateus capítulo 6, na oração dominical, ele fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes, vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Será que nessa noite você precisa de cura para as tuas emoções? Para que flua, né, como as irmãs louvaram aqui, você não apenas ser um cantor da igreja, você ser um adorador. O teu culto ser agradável a Deus, a tua adoração ser sincera ao Senhor, e você se sentir livre quando há o perdão e a reconciliação. Meus amados, é preciso um tratamento das nossas emoções, para que o corpo de Cristo possa continuar a desenvolver o seu trabalho, para que o corpo de Cristo possa crescer mais, para que alcancemos pessoas. O teólogo Francis Schaeffer disse que se o mundo não olhar para nós, e não ver em nós uma verdadeira comunidade, o mundo não nos seguirá. E ele fala, e nem devem. O mundo tem que ver em nós a unidade do corpo de Cristo. As mágoas têm que ser banidas da nossa alma. A cura tem que fluir do nosso coração, para que o Espírito Santo venha derramar bênçãos copiosas sobre o seu corpo e sobre a sua igreja. Faça uma análise sincera. Olha no fundo da tua alma nesta noite e pergunta para si mesmo: tem algo que tem que ser curado na minha vida? Terceiro e último passo, à luz da palavra de Deus: uma entrega à vontade soberana de Deus. Aquele que precisa caminhar no perdão, ele precisa depositar toda a sua confiança nesse Deus e deixar que Deus, na sua soberania, ele venha cuidar de cada um de nós. Capítulo 50, versículo 19 ao versículo 21. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Você já perguntou por que Deus permite que algumas coisas terríveis aconteçam com a sua vida e com a minha vida? Por que Deus não intervém? Por que Deus não nos livra? E José agora demonstra uma compreensão clara da soberania de Deus, em 3 categorias. Primeira delas, Deus é soberano sobre pessoas. Versículo 19: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José não pode vingar os seus irmãos, mesmo que talvez ele quisesse. Mas como servo de Deus, ele entendia que a vontade soberana de Deus, ela conduz e dirige pessoas. Ele fala: não posso vingar, porque é Deus o vingador. Se eu tentar vingar, tentarei tomar o lugar de Deus. Deus é quem trata conosco. Vemos isso em alguns textos da palavra do Senhor. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se começarmos a vingar uns aos outros, irmãos, ficaremos como aquelas curtelinhas do interior, onde a família X com a família Y começa a matar um, depois o outro mata o outro, e aí não tem mais fim. Deixa para Deus, entrega para o Senhor, abre o coração e fala: Senhor, trata. Porque Deus, ele é soberano sobre pessoas. A segunda categoria é que Deus é soberano sobre acontecimentos. Versículo 20. Vós, na verdade, intentastes um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José entendia isso claramente agora. Ele entendia que tudo aquilo que havia acontecido, seus irmãos, o vendido para o Egito, ele no cárcere, ele interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro-chefe, ele falando com Faraó, tudo fazia plano de Deus, para salvar a Faraó, para salvar a sua família, para salvar todos os povos adjacentes àquela região. Se você acompanha comigo o capítulo 45,
versículos 7 a 8. Olha a compreensão de José no que diz a esse respeito. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José entende isso. Se você ver comigo ainda o capítulo 47, versículo 12, diz a Bíblia: e José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua e a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. E agora no capítulo 50, no versículo 20, ele fala: Deus conduz a história. Ele fala: vocês talvez intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E nós temos que aprender, amados irmãos, a descansar no Deus que conduz todos os acontecimentos da história. Nós não entendemos o porquê, talvez, de magoarmos o irmão, do irmão nos magoar, mas devemos entender que Deus, ele é soberano sobre todos os acontecimentos da nossa vida. E tudo vai convergir em bênção para a honra e glória dele mesmo. Em terceiro lugar, Deus é soberano sobre relacionamentos. Versículo 21, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Parou para pensar nisso? José é quem consola os seus algozes. José é o consolador daqueles que tentaram matá-lo. Deus é soberano sobre os relacionamentos. Deus é o Deus que restaura os relacionamentos. Deus é o Deus que coloca cura nos relacionamentos. Deus é que transforma os relacionamentos. Ele tira do nosso coração todo ódio e transforma em amor, em compaixão, em piedade. A Bíblia fala, meus amados irmãos, em Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ah, que coisa bonita. Que bênção, meus amados irmãos, poder desfrutar do Deus que é misericordioso e que nos ensina a perdoar, como em Cristo nós fomos perdoados também. Como é que está o nosso coração nessa noite? É hora de fazermos uma retrospectiva sincera. Tem mágoa no coração? Talvez você não consegue perdoar o seu irmão. É hora de nós fazermos uma análise das nossas emoções. É hora de trazermos tudo à baila para poder clamar ao Senhor: Senhor, traz cura à minha alma hoje. Como é que está a tua alma para isso? E nós precisamos, amados, buscar esse Deus para clamar a misericórdia dEle, para que nos ajude, porque muitas vezes, em muitos momentos, nós não temos essa facilidade. Concluindo a palavra dessa noite, eu queria trazer algumas aplicações ao seu coração. Queria que colocasse para nós, por favor, essas 3 aplicações para levarmos para casa como desafio para a nossa vida. Primeira delas, seja sincero quanto às raízes de sua mágoa. Seja sincero. Como é que está o teu coração? Seja forte em procurar a cura. Às vezes não é fácil. Às vezes nos corrompemos com a falta do perdão. Mas Deus, Ele quer tratar o teu coração nessa noite. Em terceiro lugar, seja perseverante em se reconciliar com seu irmão. E quando isso acontece, nos tornamos livres para adorar. E a igreja, ela recebe cura do Senhor para continuar a sua caminhada para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. São 52 anos. E talvez esses 52 anos, os mais antigos aqui possam dizer assim: ei, pastor, quantas lutas, né? Quantos arranca-rabos, né? Irmão brigando com o outro, briga de cá, briga com lá. E talvez alguns dirão assim: mas tudo foi resolvido, estamos bem. Mas talvez você está aqui há algum tempo
e você tem alguma mágoa, e você precisa perdoar nessa noite, e você precisa tratar isso no teu coração, para que Deus, Ele derrame copiosamente a sua graça sobre esta igreja, no nome de Jesus. Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso.